Então, hoje eu vou trazer aqui algumas opções que eu acredito que são possíveis para quem quer estudar guitarra sem incomodar ninguém, certo? Então, no caso, por exemplo, estou com a guitarra aqui e se eu tocar acordes, por exemplo, fazer aqui um Mi menor, um Sol, um Lá, certo? Batendo todas as cordas, que nem eu faria, por exemplo, com o violão, vai sair um som audível. Você pode conseguir treinar ritmo, pode às vezes conseguir ouvir as notas que você está trabalhando, mas acontece o seguinte, que a guitarra, especialmente na parte de solo, de técnicas, dificilmente a pessoa vai conseguir desenvolver isso adequadamente se ela treinar com a guitarra em silêncio, certo? Com a guitarra sem estar plugada em algum aparelho de amplificação. Então, porque a força que a gente faz, por exemplo, para tocar uma nota, tipo, é uma quando a gente está fazendo na base, e quando a gente toca notas individuais, é outra, que é praticamente inaudível, certo? Uma técnica apurada. Na guitarra, na minha visão, a maioria das notas não vai dar para você entender, para você apreciar, porque ainda que você escute o início da nota, como o violão, a guitarra, as notas morrem rapidamente, tipo pam, em seguida vai decaindo o volume, a, também a pessoa acaba perdendo esse controle do legato, etc. Então, tipo assim, a pessoa que treina com a guitarra desligada, quando ela for treinar, por exemplo, com a distorção, ou mesmo sem distorção num cubo, o que ela estava imaginando que ela está tocando vai destoar um pouco, certo? Porque também existem outras coisas que a gente aprende a controlar na prática com isso e acaba sendo perdido. Obviamente, se você não tem cubo ainda e tem uma guitarra por acaso, é melhor você treinar desligado do que não treinar nada. Isso eu vou concordar, óbvio, certo? Mas, supondo que você tem possibilidades além e às vezes deixa de praticar para não incomodar alguém, certo? Ligar a guitarra nos fones de ouvido é uma opção. Só que, obviamente, se você ligar a guitarra nos fones de ouvido diretamente, não vai surtir efeito nenhum, certo? Não vai sair o som da guitarra nos fones de ouvido porque a voltagem é insuficiente, certo? Obviamente eu não entendo de eletrônica, então às vezes o termo nem é voltagem. Eu vou pegar aqui uma pecinha só para a gente começar a entender o que é possível a gente utilizar. Então, ó, aqui estou com um fone de ouvido qualquer, certo? A saída dos fones de ouvido, ela é P2, certo? Ela é fininha. E a saída da guitarra, ela é, ops, guitarra, ela é, opa, aqui, P10, certo? Então bem mais larga em comparação ao plug P2, certo? Vou colocar um do lado do outro aqui, ó, olha a diferença. Tem o P10 e tem o P2, certo? Então, começa por aí os problemas. Então, para você ligar o fone de ouvido na sua guitarra, você vai precisar de algumas coisas. Então, no caso, a primeira coisa que geralmente você vai precisar é desse adaptador de macho de P10 para fêmea de P2, certo? Então, o macho seria o plug, a fêmea seria a entrada. Então, aqui, por exemplo, né? Isso daqui vai depender para o que você vai usar esse adaptador. Então, a primeira opção que a gente tem, por exemplo, é usar um cubo amplificador, certo? Essas caixinhas que geralmente tem distorção, algumas vezes tem reverb, algumas vezes tem outros efeitos, certo? Depende muito da marca, do modelo, certo? Esses cubos, a maioria, acredito, a maioria dos que eu tive, a maioria dos que eu testei, tem uma entrada, né, de fones, por exemplo. E o que acontece quando eu uso essa entrada de fones? Ao você conectar a um cabo ali, certo? Eu já entro nesse mérito. O som dos falantes são desativados. Então você liga um cabo na sua guitarra, certo? Na saída da sua guitarra e um cabo P10. Liga esse cabo P10 na entrada do seu cubo, certo? E liga, aí que vem o adaptador de P10 para P2 na saída de fone de ouvido
e liga o fone de ouvido nessa saída, certo? Então o negócio, infelizmente, é burocrático assim para explicar. Tem todas essas etapas, certo? Essa é a primeira configuração possível, certo? Então, se você não ligar nada na saída de fone de ouvidos, o som vai sair pelos falantes que estão aqui, certo? Se você ligar ali, o som para de sair dos falantes e vai sair só no fone sem incomodar ninguém. Nos cubos também, às vezes, geralmente atrás, tem uma saída chamada line, linha, certo? Ou, né, pode ter outras saídas, mas, por exemplo, o line, ele é diferente. Ele é uma saída que, quando você plugar, ele vai mandar o som para essa saída, mas não vai cortar o som da frente. Não recomendo que você ligue seu fone de ouvido a princípio nele, certo? Porque a potência pode ser muito grande, certo? Né? Só em última instância, vamos colocar assim. Mas a saída de fones, geralmente quando o equipamento tem uma saída de fones, geralmente essa saída ela é uma simulação de falantes, com uma simulação de gabinete, com uma simulação de timbre que deixa o som mais agradável. Então, quando você utiliza outra saída que não seja a saída de fones, o som pode sair um pouquinho mais desagradável, um pouquinho mais duro, vamos dizer assim, certo? Então, qual que é a primeira opção que você tem para estudar guitarra sem incomodar ninguém? Você vai ligar a sua guitarra num cabo, cabo no cubo, o cubo no adaptador de P10 para P2, o P2 no seu fone de ouvido, certo? Essa é a primeira opção. A desvantagem que tem nisso? Desvantagem porque você vai estar limitado aos seus timbres. Esses sinal, se você quiser, por exemplo, gravar, você vai ter que ter um microfone, você vai ter que ter uma interface de áudio além, etc, certo? Você vai precisar de outras coisas para outras funções. Então, o primeiro equipamento que você pode escolher para estudar guitarra em silêncio, além da guitarra, obviamente, é o cubo, certo? A segunda opção, que eu considero também muito boa, também é você ter uma pedaleira, certo? Um pedal multi-efeito. Esses pedais, a vantagem dele é que já vem com afinador, metrônomo, dezenas de efeitos que, se você fosse comprar separadamente os pedais analógicos ou os tom boxes, mesmo as caixinhas separadas, custaria milhares e milhares de reais, certo? E uma pedaleira que nem essa daqui a gente consegue atualmente por um valor relativamente bem acessível. Caso você for comprar uma, eu recomendo que já compre com o pedal de expressão, porque se você for comprar os pedais de expressão separado, vai sair muito caro, não vai compensar, certo? E todo mundo, alguma vez na vida, vai querer aprender a usar o wah-wah, vai querer fazer alguma brincadeira que é relativamente útil que tenha pelo menos um pedal de expressão na pedaleira. Mas então, falado sobre o que é uma pedaleira superficialmente, né? Então, o que acontece? Uma pedaleira, você pode plugar ela, né? Claro que existem pedaleiras mais sofisticadas do que essa, mas essa daqui é bem básica. Então, você pode plugar ela aqui, por exemplo, aqui é a entrada da guitarra, aqui é a entrada auxiliar. Essa entrada auxiliar é, por exemplo, às vezes você quer que envie para o fone, para gravação, para qualquer coisa, um som de um MP3, por exemplo, um som de um aparelho de CD, um outro som, certo? Você vai entrar aqui, nesse caso está com a entrada P2. Daí aqui, ó, saída de fones ou a saída normal. Então, por exemplo, essa pedaleira especificamente, ela, quando você pluga o fone de ouvido, ela reconhece que é o fone de ouvido e geralmente liga a simulação de gabinete, falantes, etc. Quando você vai ligar num amp, geralmente ela automaticamente reconhece que está no amp, dela desliga isso para não ficar ruim o som, certo? É possível você controlar isso manualmente nela também, mas então você pode ligar uma pedaleira, a guitarra na pedaleira, a pedaleira no cubo e o cubo no seu fone de ouvido, certo? Só que fazer isso ia ser um caminho supérfluo, certo? Se você quiser usar os efeitos, obviamente, e quiser que outras pessoas escutem, se você ligar no fone de ouvido, ninguém mais vai escutar a princípio, certo? Então você pode ligar a sua pedaleira
no cubo diretamente. Mas você pode também ligar a pedaleira diretamente no fone de ouvido, que ela vai ser capaz de mandar uma amplificação suficiente, certo? Às vezes você vai ter que regular alguma coisa para mexer no volume, né? Calibrar os patches para não fique baixo demais, alto demais, certo? Para fique tudo nivelado, que geralmente não vem nivelado nos efeitos padrões que vem de fábrica, certo? Nos patches. Mas essa é uma opção também. Qual que é a desvantagem de você ter guitarra e ter pedaleira e não ter o cubo? A desvantagem, a princípio, é que só você vai escutar. Se ninguém, né, se você não quiser mostrar para ninguém o que você está tocando, tá tudo bem, certo? Dá para estudar plenamente. Já fiz bastante uso desse recurso, uso bastante, certo? Recomendo. Então, né, por enquanto, estudar de fone de ouvido, você pode ligar sua guitarra no cubo fone de ouvido, essa é a primeira opção. Segunda opção, você pode ligar a guitarra numa pedaleira, no fone de ouvido, também vai funcionar, certo? A pedaleira funciona com fonte, funciona com pilhas, certo? A maioria delas, né? Mostrar uma outra opção, a interface de áudio, certo? A interface de áudio, ela já vai ser diferente, né? Então, o que acontece? Aqui você vai poder, por exemplo, se escutar, certo? Mandar esse som para um monitor de áudio, uma caixa que tem essa entrada, saída P10, mandar isso para o fone, certo? Ela tem, então, por exemplo, geralmente saída para fone, saída para os monitores, certo? Ela tem duas entradas aqui nesse caso, mas tem de modelos diferentes, mas a questão é, isso daqui, interface de áudio, vai ser interessante para quem quer gravar seu som, ou, por exemplo, às vezes você vai fazer uma aula por Skype e você quer mostrar o som do seu instrumento, mas sem interferência de ambiência, reverberação, certo? Então, daí acaba tendo uma captação melhor. Daí o que acontece? Você pode ligar sua guitarra direto na interface de áudio, porém o timbre vai ser meio pobre, desagradável, sem graça, certo? Porque o som da guitarra puro, sem passar por nenhum amplificador, geralmente não é muito legal, certo? Então, eu recomendo, né? Claro que daí tem mais opções. Daí eu recomendo que você, se você vai usar isso daqui para estudar no fone, certo? Que daí você ligar, eu recomendo que você tenha a pedaleira também, certo? A pedaleira, como eu falei, ela já é em si uma grande economia de dinheiro em comparação com os pedais. Ela é uma solução muito mais barata do que os pedais, certo? Outra opção, para quem tem uma interface de áudio e não tem pedaleira ou não quer ter, só que daí, por exemplo, eu não manjo muito disso, certo? Já adianto, é a pessoa ter aquelas pedaleiras virtuais. Tem efeitos que você pode, tipo amplitude, sei lá, inúmeros. Tem inúmeros, certo? Só que, por exemplo, né? Daí isso é útil para você gravar, para você tocar e se ouvir, monitorar o que você está fazendo, certo? Mas eu não tenho certeza, né? Se funcionaria, por exemplo, para você conseguir aqueles timbres, você monitorar aquilo e ao mesmo tempo enviar para outra pessoa. Não sei o endereçamento, se isso é tranquilo de fazer, porque eu não uso geralmente, certo? Geralmente eu uso a pedaleira mesmo, certo? Então, né, a interface de áudio ela vai ser bastante útil para você não ter que poder gravar o seu som diretamente em linha, não precisar microfonar, certo? Mas ela não faz nada no sentido de melhorar esse timbre, certo? E a última opção, então, falei já, você pode ligar o seu cubo no fone de ouvido diretamente, você pode ligar a pedaleira no fone de ouvido diretamente, certo? Você pode ligar a guitarra diretamente na mesa de áudio, mas não é recomendável no sentido de só ter esse equipamento, certo? Porque o timbre vai ser relativamente desinteressante, certo? Que mais? E, né? Outra coisa, né? Falando obviamente, você pode ligar, por exemplo, sua pedaleira no cubo,
e a saída de linha do cubo aqui na sua pedaleira, certo? Você pode, na sua pedaleira não, na sua mesa de áudio, você pode. Então daí você ia sair o som normal e você iria, né, captar ele para gravar, para enviar para outra pessoa ao mesmo tempo. Isso é possível também. E tem a outra opção menos popular, que estou aqui com um chinês, uma marca genérica, mas isso é um amplificador de fone de ouvido, certo? Nesse caso vem até com a distorçãozinha, se eu não me engano. Né, aqui tem drive, tone, que é o corte de agudos, e o volume. Esse daqui nem está funcionando, está com bateria ainda, mas eu acho que eu estraguei ele de alguma forma. Enfim, isso daqui, como que funciona? Você plugaria na entrada aqui da guitarra, certo? Daí pluga nele o fone de ouvido na entrada P2, certo? E estuda tranquilamente. Qual que é a desvantagem? Isso daqui não é feito para você mandar para uma mesa de áudio, para você mandar para a pedaleira, para você mandar para, né, endereçar para outro caminho. É feito para você estar em qualquer lugar, né? Ele é recarregável com USB nesse caso, por exemplo. E você vai poder estar estudando guitarra no fone de ouvido, certo? Independente de ter energia ou não. Vantagem dele, né? Ele não precisa de adaptador P10 para P2. O custo, se você comprar chinês, né? Sai por menos de R$50 às vezes. Não sei, agora tem taxa dos correios, então já nem sei mais quanto que custa uma coisa dessas, certo? Existem de grandes marcas como Vox, deve ter Marshall, deve ter Fender, mas o que eu mais já vi é da Vox mesmo, certo? É uma opção também, só que esse daqui, né, é feito para você estudar em qualquer lugar, é portátil, mas não é feito para você gravar, não é feito para outras pessoas escutarem, etc, certo? O cubo amplificador, certo? Dá para você estudar no fone de ouvido, que o som não vai ser a menor coisa do mundo, mas geralmente vai ser razoável, certo? Reza a lenda. Daí vai ter a pedaleira, que no fone de ouvido o som, se você souber regular ela certinha, pode ficar muito bom, certo? Tem a interface de áudio que eu mostrei também, né? Que o som dela sem outro equipamento geralmente não é muito legal, mas se você for uma pessoa muito esperta, você pode aprender a mexer no bias, no amplitude, em todas essas pedaleiras virtuais, certo? E tem esse amplificador de fone. Então são 4 opções, certo? Espero que tenha sido útil esse vídeo para você, que você possa estudar sem desculpas agora, certo? Em qualquer horário, em qualquer lugar, né? Com pessoas mais chatas ou menos chatas, mais tolerantes ou menos tolerantes ao som da sua guitarra. E é isso, espero que tenha sido útil. Então, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.